Quiz da Previdência. As orientações jurídicas previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia. Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Solange? Tudo bem, graças a Deus. Revisão da aposentadoria por incapacidade permanente após a reforma da Previdência Social. Essa reforma aí mudou muita coisa, né, Fernanda? Diziam que a reforma só iria mexer na idade mínima dos aposentados, que ia estender um pouco o tempo deles trabalhando, mas ao final das contas o que passou lá no Congresso foram mudanças muito drásticas. Não só como tempo de contribuição, porque agora não se permite mais aposentar por tempo sem a idade mínima. Então agora todos só podem se aposentar com idade. Mas mudou muito a fórmula de cálculo dessas aposentadorias, não só das aposentadorias programadas, que nós dizemos que é aquela que a gente, ao longo da vida, a gente se programa para aposentar. Sim, é verdade. Né? Que a gente vai fazendo essa colheita, sim. Vai plantando esses frutos para depois poder ter o descanso merecido, remunerado, baseado naquilo que contribuiu. Mas também trouxe mudanças na aposentadoria por invalidez. Chamava dessa forma e mudaram a nomenclatura aposentadoria por incapacidade permanente. Então, a mesma regra que é utilizada para cálculo dessas aposentadorias programadas, que a pessoa pode se programar, olha, eu quero que se aplique o coeficiente mínimo, porque eu quero só ganhar o mínimo, ou não, eu quero uma aposentadoria próximo do teto ou mais elevada, então eu vou contribuir mais tempo para obter isso. Utilizaram a mesma fórmula para conceder as aposentadorias programadas para aposentadoria por incapacidade. Então, as aposentadorias por incapacidade também tiveram essa redução do valor inicial da aposentadoria, porque ela inicia-se em 60% da média de todas as contribuições previdenciárias feitas ao longo da vida e aumenta 2% a cada ano após o tempo mínimo de contribuição de 15. E uma pergunta aqui, né? E se eu não quero fazer essa revisão? Se eu não vou atrás, porque eu vi muitas pessoas que falam assim, eu não quero fazer essa revisão porque vai diminuir. E tem como ela não fazer a revisão? Olha, tem como não fazer, porque se você está doente e passa por uma perícia do INSS, tem um benefício temporário inicialmente concedido, que é o auxílio, antigamente chamava auxílio doença, né? E aí o seu caso se agrava e realmente você fica com essa invalidez total e permanente, que não consegue mais trabalhar, o INSS vai converter esse benefício, o auxílio temporário, em aposentadoria permanente. Ocorre que esta fórmula de cálculo pode fazer com que a sua aposentadoria seja inferior ao valor do auxílio-doença. Então, assim, muitas pessoas não têm como ficar satisfeitas com esse valor de aposentadoria, porque ela acaba sendo reduzida comparando com o valor do auxílio-doença que ela recebia quando a incapacidade era menor, era temporária. Quer dizer, se houve esse reconhecimento da grande incapacidade, que é em razão da incapacidade total e permanente, é porque houve um agravamento do quadro, uma condição clínica mais gravosa que talvez dependa de um tratamento maior, mais especializado, que eu digo até mesmo financeiramente. Sim. E aí a pessoa, no momento que ela mais precisa para cuidar da saúde, tem a sua renda diminuída.
Então, assim, a pessoa pode não fazer nada, se conformar com essa aposentadoria, mas é justo ela, dependendo muito mais de gastos, de recursos financeiros para o seu tratamento, se conformar uma aposentadoria inferior até do que o auxílio que recebia anteriormente. Então, na realidade, né, hoje as regras aí, com essa nova mudança, queira ou não queira, está reduzindo muito a redução. Sim, foi feito um estudo e um levantamento das médias das aposentadorias que estão vindo a ser concedidas com base nessa regra da reforma, comparando com o valor do auxílio que a pessoa recebia, ela reduz em torno de 30% do valor do benefício. Então nós não estamos falando assim de uma perca irrisória. Nós estamos falando num percentual muito grande, é quase 1/3 do valor do benefício. Porque agora sim, ele não pode mais trabalhar, né? Então por isso que ele entrou para aposentar. Se ele não pode mais, é porque a coisa ficou pior. E não, ele ficando pior, vai ter que gastar mais com remédio. Ficou pior, não vai poder acumular trabalho com a aposentadoria. Sim. Porque a aposentadoria... Não vai poder? Não, porque é uma regra expressa da aposentadoria por incapacidade permanente, que ela não pode se acumular com atividade remunerada. Porque se a pessoa está totalmente e permanente incapacitada, ela não pode trabalhar. Ela não pode trabalhar. Então ela não tem como buscar uma segunda fonte de renda para complementar esse baixo salário da aposentadoria. Só uma dúvida minha aqui, que não estava nem aqui na nossa pauta, né? Por exemplo, ele está aposentado e ele vai trabalhar. Se ele não for registrado, se alguém denunciar, ele acaba perdendo. Sim. Presta atenção nisso, então. Verdade? Porque nós sabemos que quando a pessoa é aposentada, ela pode trabalhar em outro lugar, que, né, tudo bem, pode até ser registrada. Mas por incapacidade, não. Mesmo aposentada, não afastada, aposentada não pode. Não pode. Isso começou a... Não, sempre esteve essa previsão na lei. Sempre. Se a pessoa está aposentada por invalidez, mesmo antes da reforma da Previdência, ela não pode acumular serviço, porque houve o reconhecimento de que a incapacidade é total, que é para todas as atividades. Então, se ela conseguiu um trabalho remunerado, significa que houve a recuperação da capacidade. Então não há motivo para ela ter a aposentadoria por invalidez. Então, assim, veja, se o INSS reconhece que a incapacidade é total, ela não vai conseguir ter essa outra fonte de renda para complementar essa perda. É isso que eu estou falando, já não pode trabalhar e ainda diminui aquilo que estava. Mas e os tribunais não estão fazendo nada assim para que isso mude, ou isso daí já é lei, vai ficar assim, como que tá? Não tem uma revisão de cálculo aí, nada? Então, essa é a nova tese que nós advogados previdenciaristas estamos estudando, estamos propondo essas ações na justiça da inconstitucionalidade dessa regra prevista nessa emenda constitucional 103 de 2019, porque ela fere princípios que ainda perduram na nossa Constituição Federal, porque a nossa Constituição Federal é cidadã. Sim. Ela veio para buscar nos dar o bem-estar social. Há bem-estar social diante de uma realidade de redução da renda do benefício? Existe também uma previsão constitucional que ainda mantém-se, que aí há um conflito de normas da Constituição, a partir do momento que a Constituição ainda fala que os salários são irredutíveis. Como que são irredutíveis se o INSS, ao transformar o auxílio por incapacidade temporária, o auxílio doença, em aposentadoria, reduz o valor da renda do benefício? Então, é incompatíveis as normas. Então, baseado nesse estudo entre os conflitos das normas constitucionais, nós estamos entrando com essas teses
da declaração da inconstitucionalidade desta previsão da emenda constitucional que fez a reforma da Previdência, para manter a regra antiga, que a regra antiga, o que ela falava sobre o cálculo da renda inicial dessa aposentadoria, que ela representava 100% das médias das contribuições de julho de 1994 até a data da aposentadoria, ainda com o descarte das 20% menores contribuições. Como era normal para os aposentados. O auxílio-doença é 91% do valor dessas médias de contribuições. Sim. E a aposentadoria era 100%. E também um dos fundamentos desse pedido de revisão da aposentadoria é porque essa emenda constitucional, ela fez a previsão de uma exclusão de aplicação dessa nova regra, quando as aposentadorias por incapacidade permanente são decorrentes de acidente de trabalho, doença ocupacional, onde essas aposentadorias, que também são por doenças, por invalidez, não são aplicadas as regras antigas. Então, cadê a isonomia, o tratamento igual para o mesmo tipo de aposentadoria, que é por incapacidade permanente, se não há diferença alguma na condição dessa pessoa aposentada, porque ela está inválida, ela não vai conseguir subsidiar com uma outra fonte de renda. Então, por que tratar os iguais de forma diferenciada, assim como a reforma da Previdência fez? Gente do céu, eu falo assim que cada dia que passa eu percebo, né, doutora, que vai ficando mais difícil ainda, né? Nós temos que ficar atentos, não deixar passar no Congresso reformas que venham a prejudicar o cidadão. Nós temos que saber melhor eleger os nossos representantes, acompanhar toda a tramitação desses processos lá, reivindicar que isso não passe, porque agora é um trabalho árduo perante o Poder Judiciário para reverter tudo isso, para conseguir demonstrar e fazer essa justiça social perante o Poder Judiciário, porque nós sabemos que o Poder Judiciário também não resolve do dia para a noite. Nós propomos um processo desse, por mais que o juiz, sensível à causa, entenda que realmente há uma inconstitucionalidade nessa lei, cabe recurso pelo INSS para segunda instância, terceira instância, turma nacional de uniformização de jurisprudência, turma regional de uniformização de jurisprudência. Então, assim, existe uma longa jornada até que se concretize essa declaração de inconstitucionalidade. Ou seja, são anos de batalhas jurídicas que a gente tem que enfrentar no Poder Judiciário para reverter esse cenário de uma legislação reformada prejudicial ao cidadão. Aqueles que mais sofrem, né? Eu falo assim que a classe média, a classe baixa são as que mais acabam sofrendo, né? Então, doutora, antes de nós terminarmos, nós estamos nessa situação, mudou as regras, vocês entraram, mas ainda continua. O INSS aplica a norma que está prevista na reforma da Previdência, nessa emenda constitucional 103 de 2019. Qualquer forma diferente de cálculo da renda mensal dessas aposentadorias é somente perante o Poder Judiciário. Em muitos casos, nós conseguimos em liminares judiciais já que haja essa revisão e o recálculo da renda mensal inicial antes do término do processo judicial. Mas não são todos os casos que é possível e se consegue essas liminares para que se revise o valor dessas aposentadorias. Então, às vezes, o aposentado acaba tendo que amargar muitos anos de recebimento a menor. Que pena, né, doutora? Mas muito obrigada por tirar nossas dúvidas, né? Eu falo assim que a doutora Fernanda
ela tem a previdência aí de cabo a rabo, sabe tudo que você imaginar em termos de previdência privada. A doutora Fernanda, ó, é nota 1000. Que Deus continue te abençoando. Obrigada pela oportunidade, espero ter podido colaborar um pouco aí com a população, prestando os esclarecimentos da forma como reivindicar os seus direitos, porque nós temos que lutar por isso. Então, como a doutora Fernanda falou, ó, prestem atenção em quem você vota, no que está acontecendo, procura se informar melhor, não é verdade? Porque depois passamos por essas situações e muitas vezes é difícil a reversão, tá bom? Fica a dica aí para você. Quiz da Previdência. As orientações jurídicas previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia.